Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mercado de Capitais. E, como de costume, trazemos semanalmente uma novidade sobre o mercado de capitais, o quão este mercado pode ser relevante para a economia, para o crescimento das pequenas e médias empresas. Esta semana não fazemos diferente, queremos debruçar-nos sobre em que medida o financiamento através do mercado de capitais pode ser uma alternativa viável para pequenas e médias empresas. Aliás, queremos comparar de forma técnica se o mercado de capitais, ao lado da banca comercial, pode e em que circunstâncias pode ser uma alternativa de financiamento. Portanto, a pergunta central que nós queremos, de facto, esclarecer neste programa é se o mercado de capitais pode financiar as empresas e por que razão, sobretudo, no nosso contexto, poucas empresas moçambicanas chegam à bolsa. Será que elas estão preparadas? É um problema de financiamento ou é um problema de preparação das empresas para acederem à bolsa de valores? Ou, sobretudo, para acederem ao mercado de capitais? E trouxemos um convidado especial para o efeito. Alguém que estudou o mercado de capitais nos últimos meses, que tem uma pesquisa, que tem uma publicação nesta área do mercado de capitais. É um economista, meu colega, conhecido, e também tem outras valências, para além de economista, é músico, maestro, enfim, apresentador, tem muitas capas, mas hoje, bem-vindo, Dr. Salésio Mazzini, hoje vai usar a capa de economista. É verdade. Aliás, para fazer jus ao esforço e à sua recente investigação na área de mercado de capitais. Seja bem-vindo ao nosso programa Mercado de Capitais. Muito obrigado, doutor. Primeiro quero agradecer a oportunidade de poderem trazer o resultado de meses de pesquisa. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez, não é, que vou falar como economista, não é? Sempre falei com as outras capas, como o doutor bem disse. Portanto, é um prazer. Espero que a nossa conversa de hoje consiga resolver especificamente os problemas que nós estivemos a identificar ao longo dos nossos trabalhos nesses meses. Exato. Uma das coisas que, durante a nossa interação preparatória, uma das coisas que eu vi na sua pesquisa e é trazida até com estatísticas e com dados, é que temos muitas pequenas e médias empresas e poucas é que acedem, de facto, ao mercado de capitais. E elas precisam de financiamento. E muitas vezes encontram dificuldades para obter este financiamento. É verdade. E muitas delas usam a banca tradicional. O fundo, na verdade, o ponto de fundo, ou assim posso chamar, o ponto crucial, o cerne desta nossa conversa, parte deste pressuposto de que as pequenas e médias empresas têm o financiamento como um dos principais constrangimentos. É verdade. O que o levou, de facto, a perguntar que o mercado de capitais, se o mercado de capitais podia ser uma das soluções para que as PMEs acedam ao financiamento? Qual foi a razão de considerar, durante a sua investigação, o seu trabalho, a sua experiência, de considerar o mercado de capitais como alternativa, sobretudo, ao financiamento bancário? Bem, portanto, o trabalho que nós estivemos a fazer na nossa sociedade, principalmente na sociedade empresarial, como bem disse, é um problema muito grave a questão de financiamento, fora a inacessibilidade deste financiamento, mas também tem sido várias vezes considerado oneroso, não é? Então isto inspirou ou levou-nos a tentar perceber, primeiro, por que é desta forma, não é? Se ainda é a principal opção. E segundo, será que não há outras alternativas? Daí entendemos que o mercado de capitais poderia ser uma alternativa que poderia ser explorada, infelizmente ainda pouco explorada,
mas poderia ser uma alternativa, sim, de financiamento às pequenas e médias empresas, porque ela foi criada, a Bolsa de Valores de Moçambique, ela foi criada justamente para isso, que é para aproximar as empresas que precisam de financiamento a investidores que procuram oportunidade para oportunidades de financiamento, assim é que é. Então, quando uma empresa diz preciso de financiamento, por exemplo, o que ela ganha em pensar para além, por exemplo, da banca comercial, quer dizer, do financiamento clássico bancário? Por que ela deveria considerar o mercado de capitais? Por que ela deveria considerar a bolsa de valores como uma alternativa? O que ela ganha e o que ela perde, na verdade, quando ela busca de financiamento? Por que não pode continuar, por exemplo, a depender do crédito do crédito bancário clássico, conhecido, como sempre vem acontecendo e caracteriza as nossas PMEs? É verdade. A questão aqui é cada instrumento, talvez dizer assim, em primeiro eu não considero que o crédito bancário e o mercado de capitais eles sejam substitutos, sejam substitutos ou estejam conflituantes. Conflituantes. Sim. Eu não considero desta forma, mas eu considero que eles sejam complementares. Portanto, o crédito bancário ele funciona muito bem para investimentos de curto prazo ou para financiamentos de operação, não é? Agora, o mercado de capitais ele surge como uma alternativa de financiamento de médio e longo prazo, geralmente usado para as empresas para investimentos vamos lá, de expansão, de modernização, não é? E outro tipo de investimentos que o crédito bancário talvez não se enquadrasse para suprir essa tal necessidade. É daí que não só ganha o financiamento, a empresa que aderir à Bolsa de Valores ou assumir que a Bolsa de Valores pode ser alternativa de financiamento para os seus projetos, mas também ganha visibilidade, diversificação de fontes de financiamento, porque na Bolsa de Valores nós sabemos que tem vários instrumentos de negociação, não apenas um. Também podemos considerar que a oportunidade ou o processo de adesão à Bolsa de Valores faz com que as empresas elas trabalhem, olhem para si e resolvam problemas meramente internos. Então, eu considero isso uma mais-valia, quando uma empresa vê que tem uma fragilidade que a limita para aceder à Bolsa de Valores e trabalha nessa fragilidade para poder aceder à Bolsa de Valores, eu considero que a empresa ganha mais aí, porque no mercado de capitais ou no mercado dos negócios não basta só ter crédito e ter o dinheiro. O mais importante é transmitir confiança. Então, se as empresas, as PMEs conseguem transmitir confiança aos investidores, eu penso que o maior ganho pode ser. Sim. Agora, eu sei que elenca vários problemas, várias barreiras, tanto do lado do mercado de capitais, requisitos, barreiras regulatórias, mas também do lado das empresas. Eu vou fazer uma questão provocadora, quer dizer, o que pesa mais? Provavelmente isso até não esteja, provavelmente não esteja direto no seu trabalho, na sua investigação, no seu paper, mas de acordo com a experiência que teve no âmbito da resposta há diferentes perguntas relevantes sobre o qual o mercado de capitais pode ser uma alternativa para o financiamento das PMEs. Qual é a barreira que acha que pesa mais? É do lado da Bolsa de Valores? É do lado do mercado de capitais, das barreiras regulatórias? Ou é do lado das PMEs? Admitimos que ambos os lados temos limitações, há constrangimentos. Qual é o constrangimento que pesa mais? E a segunda pergunta é, qual é o maior constrangimento em cada um dos lados? Provavelmente, vamos começar com a pergunta sobre qual é o maior constrangimento de cada um dos lados. Por exemplo, ao nível da Bolsa, qual é o maior constrangimento que foi considerado como o limitante para a entrada das PMEs? E do lado das PMEs, qual é o maior constrangimento que é considerado como um limitante para a adesão à Bolsa de Valores, ao nosso mercado de capitais? Ok. Quando começou a pergunta, quase que fiquei preocupado, porque acabaria dando uma minha opinião. Né? Entretanto, eu acho que o ecossistema todo, ele apresenta, tal como acabou de dizer, o ecossistema, ele todo tem suas fragilidades. Sua fragilidade, exato. Então,
uma fragilidade leva a outra, depois leva a Exato. outra e cria-se... Retroalimentam-se. Exatamente. Sim, Portanto, olhando para o lado das PMEs, exato. Começando pelas vou PMEs. começar pelas PMEs. Sim, O maior problema das PMEs é a governança corporativa. exato. Infelizmente, a maior parte das nossas PMEs, elas são PMEs, são empresas familiares, e é de entender que empresas familiares importa muito continuar a ter o controle da empresa, importa muito ter... Exato. Uma empresa Salésio Daniel Matinho Limitada. Exatamente, é importante isso para as Ok. empresas. Então, a abertura destas empresas para Entrada de novos investidores. entrada de novos investidores torna-se um problema acentuado, Exato. aliado ao fato de que nós não temos cultura de mostrarmos os nossos rendimentos como empresa. Sim, sim. Então, a partir do momento que sentimos que precisamos de ser auditados, os proprietários das empresas, eles não ficam à vontade com isso, na sua maioria. A abertura também para escrutínio. Abertura para o escrutínio, Sim. é isso que estava aqui a tentar dizer. Então, para mim, o maior problema das pequenas e médias empresas é esse. Exato. É o escrutínio, como acabou de dizer. Sim. É o maior problema, porque para aceder à bolsa, fora os requisitos, não é que respondendo a pergunta, quer dizer, Do lado da bolsa. do lado da bolsa, Sim. fora os requisitos serem até certo ponto onerosos e desencorajantes, né? Tem esta questão de que nós não temos a cultura de transparência financeira. Ok. No entanto, que Algumas PMEs, o dinheiro é gerido numa Exatamente, maleta. exatamente. Não há... Há dificuldades, os estudos mostram que há dificuldades, não é, das PMEs, dos proprietários, dissociarem o patrimônio da empresa do patrimônio pessoal. Sim. Isso é ainda um desafio muito grande para as pequenas e médias empresas. Então, eu prefiro apontar este problema como sendo como um dos principais. Um dos principais para as pequenas e médias empresas. Para a Bolsa de Valores, eu penso que a estrutura regulatória exigida Exato. limita o acesso das pequenas e médias empresas. Como por exemplo? Como por exemplo, nós sabemos que a maior parte das PMEs em Moçambique, elas são LDAs, são empresas limitadas, são sociedades por cotas. Sim. E não são sociedades de capital aberto. Então, um dos principais requisitos, o mais limitador, é esse. De tal forma que no nosso trabalho nós propusemos um segmento específico para atender as empresas que têm sociedade por cotas, não é? No sentido de, não desmerecendo tudo que foi feito, não é? O segmento específico, a intenção é que se crie todo o aparato político e de gestão possível para que não se perca a responsabilidade de dar a segurança aos investidores e toda a segurança que a Bolsa de Valores tem estado a demonstrar. Nós estamos a dizer que temos de relaxar de forma leviana os requisitos. Até porque pode afetar a credibilidade. Pode afetar a credibilidade das empresas que entram na Bolsa. Exatamente. Sim. Mas eu penso que é possível e é execuível. Há experimentos que estão a ser feitos já a nível, na diáspora, né, a nível internacional, e não está-se a atacar no problema nessas esferas, porque as condições empresariais e econômicas são diferentes às de Moçambique. Exato. Aqui nós precisamos olhar para as nossas empresas. Exato. Aqui é o Salésio, é a vamos criar uma empresa, ele tem 50%, Sim. eu tenho 50%, temos uma empresa, é uma startup, é uma pequena e média empresa que fica um sucesso. Exato. Mas que tem condições de gladiar com algumas empresas com capital aberto. Com capital aberto. Mas não pode negociar porque é uma sociedade por cotas. Por cotas. Estamos a sugerir que, se eu tenho 50% e o Guterres tem 50%, pode-se criar um enquadramento jurídico que possa fazer com que estas cotas sejam tratadas de forma equivalente às ações e que elas possam ser negociadas. Ou criar um segmento específico de negociações de cotas. Bom, exato. Significa mexer com o quadro
jurídico, legal, legal, sim, naturalmente, sim. até empresarial, Sim, comercial, para poder acomodar. Acomodar, sim. Agora, a minha pergunta, o terceiro mercado que foi criado, não seria um estímulo inicial? Por exemplo, uma das coisas que falas com muita propriedade no paper e discutes muito bem foi o caso da Revimo. Sim. Será que as PMEs não podem seguir este caso de sucesso, essa sequência em que entrou para o terceiro mercado, foi incubado, passou pelo processo todo de cumprir com os requisitos mínimos? Por que as PMEs não se podem submeter a esta sequência, esta melhoria progressiva até que, de facto, entre no mercado de cotações oficiais? Bom, o estudo mostrou que a Revimo teve sucesso. Exato, sim, exato. A Revimo teve sucesso, mas aí é que está. É que para as empresas poderem aderirem ao mercado, ao terceiro mercado, elas têm que estar disponíveis primeiro, tem que ter conhecimento. Sim. Essa é uma das barreiras que nós identificamos no trabalho. Exato. É a liderança financeira dos gestores, sim. Não é? É uma das barreiras, mas eu quero fazer face, quero enfatizar, dizia, a esta questão da vontade de escrutínio, da falta de vontade do escrutínio. Exato. Eu prefiro dizer que ainda há muita renitência para ser escrutinado. Exato. Ou seja, as práticas, a governação corporativa, as práticas empresariais, a organização das contas, a auditoria. A auditoria ainda constitui um problema muito grave para as pequenas e médias empresas. As empresas elas querem maior visibilidade, querem expandir os seus negócios, mas então não estão dispostas a passar por isso, a pagar o preço para pagar o preço de uma auditoria, por exemplo. Uma auditoria. Exatamente. Sim. Bom, há também, falou da questão cultural e uma das coisas que também recomendou, quer dizer, falou um pouco dos incentivos fiscais como um elemento que poderia, de certa forma, estimular a adesão ou aderência, tratando-se de empresas, das PMEs ao mercado de capitais. Como é que os incentivos fiscais poderiam ser, de facto, um mecanismo de atração? E como é que funcionaria? Por que numa das abordagens do paper que traz e do seu trabalho, da sua experiência, faz referência, sobretudo, aos incentivos fiscais como um mecanismo para... De que forma? Bom, a Bolsa de Valores, ela funciona como um intermediário. Sim. Não é? Intermedia quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro. Exato. Não é? Agora, quem precisa de dinheiro tem que aceder à Bolsa de Valores, não é? Considerando que pode ter algum incentivo fiscal para as PMEs, por exemplo. Hipoteticamente, vamos imaginar que a Bolsa de Valores diga assim, na primeira emissão de instrumentos, a empresa tem incentivo de 3 meses de pagamento fiscal, por exemplo, ou alguma isenção fiscal, ou algum benefício fiscal. Um benefício fiscal, dizer, num período de 3 meses. Sim. Portanto, é algo que consideramos que pode ser atrativo não só para as pequenas e médias empresas, mas também para o investidor, que vai colocar lá o seu investimento, né? E sentir que o mercado ele está a caminhar para me criar maior, conforto, não é? E maior rendimento ao colocar o meu dinheiro nestes e naqueles moldes. Eu vou investir 1 milhão de meticais, em condições normais eu ganharia hipoteticamente 10% ao mês. Exato. Mas se eu ganho 15% ao mês, é mais atrativo para mim. Eu tenho mais tendência a colocar o dinheiro no mercado de capitais do que a investir noutros mercados. Ou noutros agora, há um dilema que se levanta, porque toda a discussão que traz
sobre democratização do mercado de capitais, relaxar alguns pressupostos aqui, relaxar outros pressupostos lá e tal. Por exemplo, a questão do quadro jurídico societário, que traz como um elemento Limitador. exato, que é o entrave, como acomodar este elemento. Será que não corremos o risco de estarmos a simplificar de forma demasiada os requisitos para facilitar a entrada das PMEs, o que pode aumentar o risco para os investidores? A Bolsa tem regras e as regras têm duplo efeito. Elas limitam a entrada das pequenas e médias empresas, mas também protegem os investidores que estão dentro da Bolsa para que o seu investimento não seja comprometido. Quer dizer, imagine se qualquer empresa pode entrar lá e uma empresa até com dificuldades de liquidez, de tesouraria, com investimentos que não estão em dia, suas contas não estão publicadas, não estão auditadas. Imagine que a Bolsa abra espaço para isso e, de repente, o risco, o dinheiro dos investidores fica em risco. Como equilibrar isso? Porque este é o maior dilema. Sim. Como democratizar o mercado de capitais, mas, ao mesmo tempo, protegendo a credibilidade, a transparência e a fidedignidade, a confiabilidade de quem vai lá investir? Sim. Bom, esta é uma pergunta extremamente importante. Portanto, como é que eu acho que poderia funcionar? Qual é o equilíbrio? Eu penso que a pesquisa mostrou que os requisitos eles fogem um pouco da realidade moçambicana. Essa aqui é a questão. Porque nós entendemos que os mercados eles têm um padrão internacional, não é? Mas nosso país e algumas sociedades econômicas elas são atípicas e a nossa sociedade é uma sociedade atípica sob o ponto de vista de negócios. É importante que para que a Bolsa de Valores de Moçambique não fique isolada num padrão internacional, estando em Moçambique, ela precisa até certo ponto olhar para as empresas de Moçambique, a economia moçambicana, o ambiente empresarial moçambicano e tentar, à medida do possível, sem comprometer a sua, vamos lá, sem comprometer a sua fidelidade, não é? Fidelidade, neste caso. Sim. Encontrar um equilíbrio entre relaxar algumas medidas. Algumas medidas são suscetíveis de relaxamento. Sim. Algumas medidas são suscetíveis de relaxamento. Algum exemplo de uma medida que pode ser relaxada? Bom, eu penso que os requisitos... vamos lá. Um requisito específico é esta conversão. Exato. Não é? Esta conversão de sociedade por cotas para a sociedade anônima. Bom, há uma, e de facto, falando nisso de sociedade por cotas e sociedades anônimas, há um elemento que, aproveitando dessa sua contribuição, a lei das PPPs e das grandes concessões do Estado estabelece que uma parte, cerca de 20% do capital destes grandes investimentos, grandes concessões e PPPs, devia estar cotado no mercado de capitais. É uma lei que foi aprovada em 2011, mas temos mais de 400 empresas que não estão inscritas na... Mas veja só, um dos elementos que limita a inscrição é justamente a estrutura societária. Sim, são empresas limitadas. Exatamente. São empresas como Salésio Daniel Matsim Limitada, que é uma concessão, foi dada, mas não pode entrar no mercado de capitais. Então, eu acho que é um elemento que podemos explorar nos próximos programas, porque ao mesmo tempo o cumprimento da lei requer que não fira os requisitos. Os requisitos limitam que algumas empresas que deviam ter as suas ações cotadas na bolsa não os tenham, porque a sua estrutura societária não permite que assim seja. Então, é um elemento, é uma discussão que é trazida aqui pelo nosso convidado e poderemos explorar nos próximos programas, até para ver se, de facto, o mercado de capitais continua é dinamizado por estas grandes empresas, porque a lei das PPPs era para dinamizar o mercado de capitais, mas tem este elemento que limita. Que de juros? O que é que fazemos nesta circunstância em que a obrigação legal é limitada pela estrutura societária? E mais uma vez, a disposição legal não obriga, quer dizer, a opção societária não é um elemento
que é de obrigação, Exatamente. é de escolha livre. Sim, então, sim. eu posso escolher uma estrutura societária que não me permite entrar na bolsa, mesmo que a lei diga que eu tenho que entrar na bolsa. Não, é uma discussão inacabada. Esta. E isto faz com que a Bolsa de Valores em Moçambique ela seja olhada pelo tecido empresarial, não é? Como um instrumento para as grandes empresas. Exato, exato. É mais por causa disso, que não é verdade. Exato. Sim. Agora, uma última pergunta, estamos a terminar o programa, está muito interessante, mas infelizmente o tempo não perdoa. Salésio, imagine que o empresário moçambicano está nos a acompanhar neste momento e a empresa dele está a crescer. E temos muitos casos em que empresas estão a crescer. Sim. E precisa, por exemplo, de 50 a 100 milhões de meticais para expandir. Mas nunca considerou a bolsa de valores, o mercado de capitais. Qual seria o seu argumento para convencer esta empresa a olhar para o mercado de capitais? Bom, é uma pergunta também interessante. Contudo, deixe-me dizer que eu não olho o mercado de crédito bancário como o mercado de capitais como conflituoso. Conflituosos, concorrentes, é específico. Não há luta. Nem há espaço para que haja. Exato. Por quê? Porque o crédito bancário eu considero que seja para resolver problemas do dia a dia. Tesouraria, curto prazo, financiamento curto prazo e tal, como fez referência. Exatamente. Agora, se é para expandir, naturalmente que eu vou lhe colocar a Bolsa de Valores de Moçambique pela sua especificidade, não é? Exato. Por negociar instrumentos de médio e longo prazo. E longo prazo. Se quiser expandir e quer uma quantia 50, 100 milhões, consideravelmente muito alta. E reúne requisitos. Por que não? Se não reunindo requisitos, aconselharia a trabalhar para reunir requisitos, porque isso eu considero uma mais-valia para todas as pequenas e médias empresas que nos estejam a assistir neste momento. Se tiverem oportunidade de aproximar a Bolsa de Valores. Exato. E tentar entrar no terceiro mercado primeiro. No terceiro mercado, o que é que acontece? Os técnicos da Bolsa de Valores dão acompanhamento, vão sugerindo, vão aconselhando. Tem um período de 2 anos com técnicos a trabalharem na melhoria da sua empresa, uma mais-valia para o empresário. Depois disso é que passa para o terceiro mercado e onde pode naturalmente conseguir um investidor que vai colocar os 50, 100 milhões de pesca para investimento de expansão. Uau! Obrigado, Dr. Salésio, pela sua belíssima contribuição. Fica claro que o mercado de capitais é uma alternativa para o financiamento das PMEs. Entretanto, os constrangimentos estão dos dois lados. O Salésio não quis arriscar onde é que impera o maior constrangimento. Se é do lado da Bolsa ou do lado das PMEs. Entretanto, mostrou os principais constrangimentos de um dos lados. E do lado da Bolsa de Valor, alguns requisitos poderiam, de facto, serem relaxados ou serem observados, sem prejudicar, contudo, a fidedignidade, a confiabilidade, a transparência que caracteriza o mercado de capitais. E do lado das PMEs, por sua vez, a questão de cultura familiar, de não querer abrir capital, de não se abrir ao escrutínio, constitui uma das principais barreiras. E o que o Dr. Salésio deixou ficar é que vale a pena para uma pequena e média empresa abrir-se ao escrutínio e aderir ao mercado de capitais, sobretudo para poder obter financiamento que, sem concorrer com o crédito bancário, poderia ser útil para financiar investimentos de expansão de médio e longo prazo. Obrigado mais uma vez, Dr. Salésio, por ter aceito o nosso convite, por partilhar a sua pesquisa, o seu paper, muito bem discutido. E é por isso que convidamos-lo para falar com propriedade sobre aspectos que ele visualizou no nosso mercado de capitais. Foi assim que fizemos a primeira parte do programa Mercado de Capitais desta semana. Agradecemos pela sua audiência e voltaremos na segunda parte com os principais indicadores bolsistas desta semana para analisar a sua dinâmica e as implicações para o nosso mercado de capitais. Obrigado pela sua audiência. Até já, até a segunda parte. Nos vemos daqui a pouco.
Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Mercado de Capitais e, como de costume, nesta segunda parte queremos analisar o desempenho dos principais indicadores bolsistas do nosso país. Sobretudo, aliás, com ênfase para a capitalização bolsista, volume de negócios e índice de liquidez, no intervalo entre 27 a 31 de julho de 2026. De forma geral, pode-se dizer, à luz da tabela 1, o desempenho semanal global, pode-se dizer que o mercado bolsista recuou ligeiramente, apresentou um cenário misto. Por um lado, recuou em termos de capitalização bolsista, conforme é visível a linha, a seta vermelha para baixo, de menos 1,2%, bem como a captação bolsista sobre o PIB real, que é menos 0,26%. Entretanto, tivemos um volume acumulado de negócios e o índice de liquidez a aumentarem, que é um cenário contrário à capitalização bolsista. Um aumento de cerca de 2,27% para o volume de negócios e 3,51% para o índice de liquidez. Dicas de passagem, este é um dos maiores aumentos em termos de índice de liquidez observado nos últimos tempos. Mas para analisar o que está por detrás desta dinâmica dos principais indicadores bolsistas, comecemos por analisar a capitalização bolsista. O gráfico 1, que mostra a evolução da capitalização bolsista, mostra, de facto, uma tendência decrescente do dia 27 de julho até 31 de julho. A queda mais acentuada ocorreu no dia 31 de julho, o último dia que é coberto por esta nossa análise. Aliás, isso observou-se após termos tido variações, reduções e aumentos antes do dia 31, tivemos um aumento no dia 30, antes tivemos uma redução. Significa que é um desempenho misto, mas no final acabamos observando uma queda, na verdade, da nossa capitalização bolsista. Agora, quando desagregamos o mercado acionista, sobretudo, que é um dos que influencia, sobretudo, a capitalização bolsista, podemos ter a tabela 2, que nos mostra de forma desagregada as principais empresas, como é que se comportaram em termos de cotações dos seus preços ou do preço das suas ações. A HCB manteve-se em 3 meticais por ação, não tendo observado nenhuma variação negativa ou positiva. A CDM, por sua vez, teve uma das maiores quedas do preço de ações na última semana, de 84 meticais,99, na verdade, centavos por ação, para 65,10 meticais por ação. Diga-se de passagem, é uma das maiores quedas que, de facto, é registrada, pelo menos nas últimas semanas, nos últimos meses,
em que analisamos os principais indicadores bolsistas. O que significa que esta desvalorização da cotação da CDM pode ter se repercutido na capitalização bolsista como um todo. Afinal de contas, a capitalização bolsista mostra o valor total dos títulos, das ações e dos diferentes instrumentos que estão cotados na Bolsa de Valores de Moçambique. Então, uma queda de uma empresa relevante para o ecossistema do mercado de ações do nosso mercado de capitais pode ter influenciado, de facto, uma redução acentuada, tal como nós vimos, da capitalização bolsista. Por outro lado, tivemos o aumento das ações da EMOSE de 15 para 17 meticais, um aumento de 13,33%. O restante, a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, bem como a Tropigália, observaram a manutenção das suas ações, do preço das suas ações. De forma geral, podemos dizer que para quem deseja adquirir ações no mercado, para quem deseja comprar ações, provavelmente o momento mais ideal para comprar ações da cerveja de Moçambique, estou a falar concretamente da CDM, seja este, porque uma queda para 65,10 meticais não é comum e, portanto, para quem quer comprar ações, provavelmente pode ser o momento ideal para o fazer. Da mesma forma, para quem pretende vender ações, se nós considerarmos que alguém detém ações e pretende vendê-las e quer olhar para o momento oportuno, quando o preço aumenta, o preço das ações aumenta no mercado, pode ser uma alternativa, pode ser uma oportunidade, aliás, para quem deseja, por exemplo, desfazer-se das suas ações. E da EMOSE, neste caso, observaram uma subida de 15 para 17 meticais. Pode ser uma oportunidade para quem desejar também vendê-las e ter, por exemplo, um preço maior no final do dia 31, pelo menos em comparação ao início da semana, no dia 27 de julho. De forma geral, quanto à capitalização bolsista, podemos dizer que tivemos uma redução, e esta redução foi influenciada sobretudo pela queda do preço das ações, com destaque para a CDM. Apesar da EMOSE ter observado um aumento no seu preço das ações de 15 para 17 meticais, tal não compensou a queda do preço das ações da CDM. Para as demais empresas com influência sistêmica no mercado de capitais, não tiveram alteração do preço das suas ações. Portanto, podemos dizer que houve, como resultado final, uma redução da capitalização bolsista. E quanto ao volume de negócios? O volume de negócios observou uma tendência contrária. E é importante esclarecer que o volume de negócios mostra-nos o nível, a magnitude das transações, tanto em termos de quantitativos, em termos absolutos, em termos de valores, quanto em termos de número destas transações na última semana. O que nós vimos é que o volume de negócios registrou uma evolução positiva. O gráfico 2, volume de negócios acumulado, mostra-nos que começamos a semana no dia 27 de julho com 5 mil, ou pelo menos 5,5 mil milhões em termos de volume de negócios, tendo atingido em 31 de julho os 5,6 mil milhões de meticais em termos de volume de negócios. A maior parte do volume de negócios foi composto por ações, tendo sido também registradas algumas obrigações. O maior volume de negociação ocorreu na sessão do dia 28 de julho, conforme é possível ver um número relativamente mais alto, por exemplo, no dia 28 de julho, no nosso gráfico que conseguimos ver à minha esquerda. Para terminar, vamos ver o que aconteceu com o índice de liquidez. De facto, nesta semana temos um destaque peculiar. Uma queda relativamente alta, pelo menos comparando com as outras semanas, da capitalização bolsista, acompanhada por um aumento relativamente alto do volume de negócios, não teríamos outro resultado senão o aumento do índice de liquidez. É pela primeira vez que eu observo
aumento significativo do índice de liquidez no nosso mercado de capitais. Diga-se de passagem, parte do aumento deve-se ao aumento do volume de negócios. Passo a repetição. Entretanto, uma parte do aumento deve-se à redução da capitalização bolsista. Em outras palavras, estamos a dizer que no mercado onde o valor global dos títulos e instrumentos cotados na bolsa reduziu e aumentou o volume de transações, é normal termos pelo menos uma evidência ou um aumento significativo do índice de liquidez. Porque o índice de liquidez reflete o rácio entre o volume de transações que é feito e a capitalização bolsista. O volume fica em cima e a capitalização fica no denominador. Em cima no numerador, o volume, e no denominador, a capitalização bolsista. Então, quando o denominador reduz e o numerador aumenta, naturalmente temos uma consequência inevitável, que é o aumento da capitalização, que é o aumento do índice de liquidez, o turnover, que aumentou de forma significativa em torno de 3,51%, tendo saído, conforme mostra o nosso gráfico, de 2,31% para 2,39%. Um dos maiores índices de liquidez das últimas semanas, se não dos últimos meses. Bom, de forma geral, podemos resumir dizendo que na última semana o desempenho do mercado de capitais foi misto. Por um lado, tivemos uma ligeira correção da capitalização bolsista associada à redução do preço das ações, sobretudo da CDN. Por outro lado, tivemos um aumento do volume de negócios, alimentado sobretudo pelas transações do mercado acionista a seguir o mercado obrigacionista. E como resultado, tivemos uma melhoria do índice de liquidez quase que sem precedentes, o que mostra que tornou-se mais fácil comprar e vender ações, pelo menos à luz da informação que está implícita no índice de liquidez. O que mostra, de certa forma, alguma melhoria da dinâmica do mercado de capitais do ponto de vista de facilidade de fazer transações, ou seja, de comprar e vender ações, não obstante a capitalização bolsista tenha reduzido na última semana. Foi assim que fizemos o programa desta semana, ou pelo menos a edição desta semana do programa Mercado de Capitais. Contamos consigo nas próximas edições deste mesmo programa, trazendo mais convidados, mais novidades, mais interpretações, para elucidar-lhe sobre o funcionamento do mercado de capitais e decisões estratégicas que podes tomar como investidor ou como uma empresa para aproveitar a existência e o funcionamento e a melhoria da dinâmica do nosso mercado de capitais. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.